Fala moçada, beleza? É o professor Flávio Milhomem aqui no Gran Online trazendo para você a gravação do nosso curso de Criminologia, de maneira completa, a partir da análise do aparato teórico mais adequado para que você compreenda a matéria. Nós analisaremos a criminologia, essa matéria tão importante e que vem sendo cobrada cada vez mais nos concursos policiais, para o Ministério Público, para a magistratura e também para a Defensoria Pública. Então, fique ligado, porque tudo aquilo que te interessa para a compreensão da matéria e o mais importante, a forma como essa matéria é cobrada pelas bancas examinadoras será analisada no nosso curso, o curso completo de Criminologia do Milhomem no Gran Online. E não começa outra hora não, começa agora, joga aí na tela batata. Muito bem. É a Criminologia com o Milhomem. E eu quero te apresentar, de início, o conceito de criminologia. Professor, mas que conceito enorme! Fica tranquilo, porque em relação a cada um dos elementos que integram esse conceito, nós vamos conversar a respeito. Então, vamos lá. Como é que se pode conceituar a criminologia? Criminologia é a ciência empírica interdisciplinar que se ocupa do estudo do crime, da pessoa do infrator, da vítima e do controle social do comportamento delitivo e que trata de subministrar uma informação válida, contrastada sobre a gênese, a dinâmica e variáveis principais do crime, contemplado este como um problema individual e também como problema social, assim como sobre os programas de prevenção eficaz do crime e técnicas de intervenção positiva no homem delinquente e nos diversos modelos ou sistemas de respostas ao delito. Vem cá comigo na 2, por gentileza, Batatinha. Pois é, professor, você... Batatinha, aqui, isso, Batata, fica ligado, meu brother. Muito bem, você viu que o conceito é um conceito verdadeiramente extenso, mas que admite que nós possamos conversar para explicar cada um dos termos que o integram. E a gente não vai fazer isso muito lá para frente, não. Vamos fazer agora. Eu trouxe um quadrinho para que, de forma didática, você possa identificar quais são os principais elementos ou objetos de análise da criminologia. Então, joga aí na tela, Batata. Muito bem, olha lá, quadrinhos sinóticos, objetos da criminologia. Primeiro, o legislador. Esquece o legislador, professor, porque nós estamos falando da criminologia. Então, o cientista social, o criminólogo e a criminologia, que é o seu instrumento de percepção dessa realidade, ela analisa 4 elementos, basicamente. Quais são eles? O primeiro dos elementos é o crime. Vem cá comigo na 1, por gentileza, Batatinha. O que é o crime? Vamos adotar aqui um conceito formal. Crime é aquela conduta socialmente inadequada que o legislador escolhe como merecedora da proteção do direito penal, merecedora da tutela penal. Então, crime é aquela conduta abstratamente descrita no preceito primário da norma penal incriminadora, a qual o legislador vincula uma sanção penal. Por exemplo, você sabe, há vários, mas aquele que representa a violação maior de um bem jurídico considerado essencial para a vida em paz na comunidade, que é o crime de homicídio. Artigo 121 do Código Penal, matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. Então, o crime, esse fenômeno, não necessariamente o crime de homicídio, mas qualquer conduta criminosa, é um dos objetos da criminologia. Eu preciso que você entenda isso. A criminologia, logos, crimen, ou seja, o estudo do crime, apesar de ter esse nome, se dedica a estudar mais do que o crime. Você precisa, portanto, fazer uma interpretação extensiva em relação à definição. Logo, é óbvio que a criminologia dedica-se ao estudo do fenômeno criminoso, mas não só. Existem outros elementos, professor? Existe, quer ver? Joga na tela aí, Batata. Além do crime, nós também podemos identificar como objeto da criminologia quem? O infrator. Vem cá, por gentileza, na 2, Batatinha. Quem é o infrator? Aquele cidadão que, tendo a capacidade de determinar-se de acordo com o seu entendimento, realiza uma conduta que é considerada socialmente inadequada e representa um comportamento, portanto, desviante.
E se esse comportamento desviante encontra adequação em norma penal incriminadora, esse cidadão é passado a ser tratado como criminoso. A pessoa que realiza uma conduta socialmente inadequada e ilícita e criminosa. Então a criminologia, ela estuda o crime, é bem verdade, mas também estuda a pessoa a quem se atribui a responsabilidade pela prática desta conduta criminosa. Portanto, o infrator. Até agora você já conhece dois elementos que caracterizam o objeto da criminologia: o crime e o criminoso, o infrator. Tem mais? Tem mais dois. Joga na tela aí, Batata. Então, vamos falar agora de quem? Da vítima. Ela, coitada, a vítima é objeto da criminologia. Vem cá na Batatinha. Professor, qual é a participação da vítima para a análise da prática da conduta criminosa no seio do corpo social? Nós vamos ver daqui a pouco que existe um ramo que muitos autores tratam como um ramo autônomo da criminologia, que é a vitimologia. A vítima, ela não deve ser percebida tão somente como um elemento estático sobre o qual incide a conduta do infrator. Não, ela tem uma participação efetiva, dinâmica na prática da conduta criminosa. Obviamente, sofrendo-a, é bem verdade, mas eventualmente trazendo facilidades para a causação, para o cometimento dessa conduta delituosa. Então, desde já você sabe que a criminologia se dedica ao estudo do crime, ao estudo do criminoso, ao estudo da vítima. Tá faltando mais um elemento. Joga na tela aí, Batata. Esse último elemento, meu querido, minha querida, é o chamado controle social do comportamento delitivo. Controle social do comportamento delitivo. Vem cá comigo na 2, por gentileza, Batatinha. Nós vamos falar de maneira bastante aprofundada a respeito do controle social, mas desde já eu quero que você saiba que o controle social é um conjunto de ideias e, eventualmente, de instituições, sejam elas informais, mas também formais, que se prezam a, digamos, limitar a manifestação da personalidade do cidadão na comunidade. Como é que é isso, professor? O controle social é uma forma de se aparar condutas a fim de se permitir o convívio, já que se cada um fizesse o que quisesse no seio da comunidade, essa comunidade seria uma comunidade por excelência belicosa. Todo mundo brigava com todo mundo. Então, é necessário que eu sacrifique, muitas das vezes, a minha vontade pessoal em face da necessidade do convívio. E sobre isso a gente fala mais à frente. Beleza pura? Joga aí na tela, por gentileza, Batata. Então, sem sombra de dúvidas, você já sabe que hoje são 4 os objetos da criminologia, ou seja, aquilo sobre o qual incide a análise da criminologia: o crime, o infrator, a vítima e o controle social do comportamento delitivo. Massa, professor! O que a gente vai fazer agora? Agora eu quero te mostrar como é que as bancas examinadoras começam a cobrar essa matéria, a criminologia. E, obviamente, eu trago para a nossa análise a questão que tem por objeto justamente a identificação dos elementos que caracterizam o objeto de investigação e estudo da criminologia. A questão fora cobrada no concurso para delegado de Polícia Civil de primeira classe da Polícia Civil do Ceará. Olha só a redação da questão. Os objetos de estudo da moderna criminologia estão divididos em, letra A, 3 vertentes: justiça criminal, delinquente e vítima. Letra B, 3 vertentes: política criminal, delito e delinquente. Letra C, 3 vertentes: política criminal, delinquente e pena. Letra D de dado, 4 vertentes: delito, delinquente, justiça criminal e pena. Letra E, 4 vertentes: delito ou crime, delinquente ou criminoso ou infrator, vítima e controle social. Vem cá comigo, por gentileza, Batatinha. E aí, já analisou? A partir dessa conversa que nós tivemos nesses primeiros minutos, você já consegue responder para mim com segurança qual é a resposta adequada para a questão? Pois é a letra E. Joga lá na tela, Batata, por gentileza. A letra E. Por quê, professor? Porque nós vimos que
são objeto de estudo da criminologia o crime ou o delito, o delinquente ou o criminoso, a vítima que não só exerce uma posição estática, mas contribui para a prática criminosa, e nós vamos ver o porquê, e por fim, o controle social. Professor, por que justiça criminal e pena não são objeto da criminologia? Vem cá comigo na 1, por gentileza, Batatinha. Justiça criminal e pena são, respectivamente, objeto do direito processual penal, sistema de justiça, sistema de justiça, forma de análise de responsabilidade penal por meio da apuração e avaliação de provas, bem como a pena, que é a consequência da constatação da responsabilidade penal do acusado e que encontra previsão no Código Penal. Então, justiça criminal e pena, respectivamente, cabem ao direito processual penal e ao direito penal. Volta na tela, Batatinha. Tem mais algum aí que não caiba, professor? Tem, olha só, aqui nas letras A e C, o B e C, o examinador traz também a questão relativa à política criminal. Vem cá na 1, Batata. A política criminal, ela se coloca ao lado da criminologia e ao lado do direito penal propriamente dito para a análise e emprego da forma mais eficiente dos recursos públicos para a garantia da paz e harmonia por meio de políticas de segurança pública. Logo, ela não se confunde com a criminologia. Política criminal é diferente de direito penal, que é diferente de criminologia. Mas nós vamos falar a respeito desses 3 elementos daqui a pouquinho, beleza? Então não se esqueça, o professor repete e você grava. São objeto de estudo da criminologia, o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Muito bem, volta para a tela aí, Batata. Olha lá, vamos trazer outra questão, essa mais recente, de 2017, também cobrada num concurso para delegado de polícia. Agora, delegado de polícia da Polícia Civil do Goiás. Olha o que diz a questão. A respeito do conceito e das funções da criminologia, assinale a opção correta. Letra A. A criminologia tem como objetivo estudar os delinquentes, a fim de estabelecer os melhores passos para sua ressocialização. A política criminal, ao contrário, tem funções mais relacionadas à prevenção do crime. Letra B. A finalidade da criminologia, em face do direito penal, é de promover a eliminação do crime. Letra C. A determinação da etimologia do crime é uma das finalidades da criminologia. Letra D de dado. A criminologia é a ciência que, entre outros aspectos, estuda as causas e as concausas da criminalidade e da periculosidade preparatória da criminalidade. Letra E. A criminologia é orientada pela política criminal na prevenção especial e direta dos crimes socialmente relevantes, mediante intervenção nas manifestações e nos efeitos graves desses crimes para determinados indivíduos e famílias. Pois bem, volta aqui comigo, Batata. Você vê que a questão cobrada no concurso para a Polícia Civil do Goiás traz ainda a discussão acerca da política criminal e a sua distinção em relação à criminologia, bem como quanto aos elementos que identificam essa ciência social, a criminologia. Então vamos analisar, neste caso, item a item, a fim de identificar quais são os erros, quais são aqueles elementos que nos permitem eliminar as opções, beleza? Então joga aí na tela, Batata. Vamos lá, letra A. A criminologia tem como objetivo estudar os delinquentes a fim de estabelecer os melhores passos para sua ressocialização. A política criminal, ao contrário, tem funções mais relacionadas à prevenção do crime. Vem cá comigo, por gentileza, na 2, Batatinha. Você sabe que a criminologia, obviamente, ela se dedica ao estudo do delinquente, do criminoso, do infrator, mas não só a esse estudo. A criminologia também se debruça sobre a vítima, sobre o controle social, sobre o crime propriamente dito, a fim de entender de forma mais completa possível este fenômeno, o fenômeno criminológico, que é um conjunto composto por crime, infrator, vítima e controle social. Assim, restringir-se o estudo da criminologia ao estudo do criminoso
obviamente deve importar no reconhecimento da opção como uma opção errada. Logo, a letra A, ela é falsa. Volta aí para a tela, Batata. Olha lá. Letra A. A criminologia tem como objetivo estudar os delinquentes, a fim de estabelecer os melhores passos para sua ressocialização. A letra A, portanto, ela é falsa. Agora vamos falar um pouquinho sobre política criminal. Quando eu falo em política criminal, e aí chega a hora boa de você poder distinguir entre criminologia e política criminal, eu estou analisando os dados que me foram fornecidos. Imagine que eu seja o secretário de Segurança Pública ou o assessor do secretário de Segurança Pública, que receba um determinado estudo levado a cabo por um cientista social, um criminólogo, que analisou um determinado fenômeno criminológico, crime, infrator, vítima e controle social, numa área de uma determinada cidade. E, basicamente, esse criminólogo, esse cientista social, constatou que, a partir da meia-noite, 1h da manhã, numa determinada localidade onde há uma grande concentração de bares, havia um aumento exponencial dos crimes de violação à integridade física, de lesão corporal. Esse criminólogo associou, portanto, o aumento ou incremento desse número de crimes ao consumo de álcool naquela hora, naquela determinada região, em razão da concentração de bares e similares. O criminólogo, ele simplesmente atesta, faz uma análise, ele faz a correlação entre os elementos que foram objeto da sua observação. Ele não chega a uma conclusão dizendo, olha, o que está provocando, obviamente, o aumento de incidências estatísticas de crimes contra a saúde ou a integridade física das pessoas naquela localidade é o álcool. Mas não se pode negar, por outro lado, que um fator que deva ser levado em consideração é a concentração de bares e o aumento dessa violência social, num determinado momento onde esses bares estão cheios. A partir daí, o representante da administração pública, do Poder Executivo, vai pegar esses dados e vai fazer o seguinte: bem, a partir da identificação desses dados estatísticos, eu posso fazer uma saturação de policiamento naquela localidade. Além do que, posso me valer de outras formas que não propriamente do direito penal ou mesmo da utilização da polícia para tentar evitar o aumento de crimes naquela localidade. Como, por exemplo? Me valendo do direito administrativo. Eu posso, por exemplo, solicitar uma medida para que aqueles bares sejam fechados após a meia-noite. Uma criação, por exemplo, de lei seca por um determinado período naquela determinada localidade. E assim se faz. Aplica-se, a partir da análise do estudo criminológico, as estratégias que se parecem mais eficazes para prevenir a prática delitiva. Obviamente, se o administrador, o secretário de Segurança Pública, devidamente assessorado, consegue transformar aqueles dados estatísticos em prevenção do cometimento de crimes, eu tenho uma eficiência no serviço de segurança pública prestada. E isso, obviamente, faz com que você possa distinguir, diferenciar entre política criminal ou política pública criminal e criminologia. Enquanto a criminologia é o estudo do fenômeno, a política criminal é o emprego dos dados que foram fornecidos pelo estudo criminológico para a aplicação de políticas de segurança pública. Beleza pura? Massa! Volta para a tela aí, por gentileza, Batata. Porque agora nós vamos falar do item B. A finalidade da criminologia em face do direito penal é de promover a eliminação do crime. Vem cá comigo na 2, Batatinha. Você já viu que não. A criminologia, ela não tem finalidade outra que não o estudo do fenômeno criminológico, que é representado pelos 4 elementos que você já conhece. Logo, não se pode dizer e atribuir à criminologia a intenção ou a finalidade de acabar com a conduta criminosa. E eu espero que você não se surpreenda. Para alguns criminólogos, o fenômeno criminoso ele é importante para o desenvolvimento da sociedade, mas nós vamos falar a respeito disso mais na frente. Volta para a tela, Batata. Portanto, o item B ele é falso. Vamos ao item C? Claro.
a determinação da etimologia do crime é uma das finalidades da criminologia. Vem cá comigo na Batatinha. O examinador tá de maldade contigo, sabe por quê? Porque quando você estudar a criminologia, você vai ver que a doutrina, ordinariamente a ela se refere como uma ciência que se preocupa com a etiologia do crime. Etiologia do crime e não etimologia. Etiologia é o estudo da causa do fenômeno criminoso. A etiologia do crime. O estudo da causa do fenômeno criminoso. Quando eu me refiro à etimologia ou origem etimológica de uma palavra, eu busco quais são os ancestrais, com o perdão da palavra, se o professor Elias Santana nos permitir, onde é que eu encontro os pais ou os avós de uma determinada palavra a partir da análise do grego, do latim, do português arcaico. Etimologia guarda relação com o vernáculo, com o português, não com o fenômeno criminológico. A criminologia guarda relação com a chamada etiologia. Etiologia é o estudo da causa do fenômeno criminológico. Não esquece, e você já sabe. Analisando dessa maneira, o item C se mostra falso. Joga na tela aí, Batata. Olha lá, a determinação da etimologia. Não, é etiologia. É uma das finalidades da criminologia, portanto, é falso. Letra D de dado. A criminologia é a ciência que, entre outros aspectos, estuda as causas e as concausas da criminalidade e da periculosidade preparatória da criminalidade. Vem cá comigo, por gentileza, ô Batatinha. A criminologia se dedica ao estudo das causas do fenômeno criminológico? É claro. A criminologia, ela não só analisa o infrator, aquela pessoa a quem se atribui o comportamento desviante, mas também se debruça, se dedica à análise do meio ambiente no qual este infrator se encontra inserido. Ou seja, todo e qualquer elemento que possa explicar o fenômeno criminológico a partir, por exemplo, da identificação da motivação para a prática criminosa, que vai não só da análise do elemento psíquico do agente, do elemento anímico da vontade, mas também de fatores sociais, ambientais, que puderam contribuir para a prática criminosa, são objeto do estudo da criminologia. Assim, quando o examinador fala, joga na tela, por gentileza, Batatinha, em causas e concausas da criminalidade, obviamente, vem cá na Batata, o examinador busca a identificação de todos os fenômenos ou elementos que de algum modo concorrem para a prática criminosa, incentivando ou facilitando a prática criminosa pelo infrator. Além do que, também guarda relação com a identificação do objeto da análise da criminologia a outra afirmação trazida no item. Joga aí na tela, Batata. Essa aqui, a de que também se preocupa a criminologia com a análise da periculosidade preparatória da criminalidade. Nós vamos estudar essa questão, vem cá comigo na 2, Batatinha, por gentileza, da análise das causas preparatórias da criminalidade a partir justamente, não do estudo propriamente do fenômeno criminológico, mas sim também por exemplo, do meio ambiente onde se encontra inserido aquele determinado infrator. Por exemplo, se lhes são resguardados os direitos fundamentais, a educação, a alimentação adequada, a preservação dos direitos da primeira infância, a saúde pública. Mas o que isso tem a ver com crime, professor? Nós vamos ver daqui a pouco que quando você garante direitos fundamentais ao cidadão, de um modo geral, a probabilidade desse cidadão vir a apresentar um comportamento desviante, ela é consideravelmente diminuída. Logo, nós podemos entender como um fator preparatório para a prática criminosa ou para o surgimento desse fenômeno criminológico, que é a prática criminosa, a carência na satisfação dos direitos básicos, dos direitos fundamentais do cidadão. Que é isso, hein, professor? Nunca tinha pensado nisso. Pois é, criminologia faz com que a gente pense, analise criticamente o que está à nossa volta.
Logo, eu posso apontar como a resposta adequada para a questão o item D. Joga aí na tela, por gentileza, Batata. Olha lá, item D é a resposta correta da nossa questão. A criminologia é a ciência que, entre outros aspectos, estuda as causas, as concausas da criminalidade e da periculosidade preparatória da criminalidade. Por fim, a letra E, que nós sabemos que é errada, mas não poderíamos deixar de comentá-la, diz o seguinte: a criminologia é orientada pela política criminal na prevenção especial e direta dos crimes socialmente relevantes, mediante intervenção nas manifestações e nos efeitos graves desses crimes para determinados indivíduos e famílias. Cadê o erro? O erro está aqui, ó, em dizer que a criminologia é orientada pela política criminal. Vem cá comigo na 2, por gentileza, Batatinha. Mas por que está errado, professor? Porque é o contrário. É a política criminal que é orientada pelo estudo do fenômeno criminógeno, pelo estudo do fenômeno criminológico. É a partir da análise daqueles componentes que integram o objeto de estudo da criminologia que se vão pautar, estabelecer, criar políticas públicas de combate à criminalidade, políticas públicas para a garantia do direito à segurança pública. Logo, eu começo com a criminologia, eu parto para a política criminal e, eventualmente, eu transformo, diante da necessidade, algum comportamento desviante em um comportamento que é considerado não só socialmente inadequado, mas também ilícito e, portanto, merecedor de uma sanção penal, incluindo esse comportamento naquele rol de condutas que são descritas como crime, justamente em face da sua previsão legal. Beleza pura? Vem cá comigo na 1, Batatinha. Meu querido, minha querida, espero que você esteja gostando. Esse é o nosso curso de criminologia. É o curso de criminologia do Milhomem aqui no Grande Online. E eu tenho absoluta certeza que, com atenção e com dedicação, você vai conseguir tornar-se uma melhor versão de si mesmo. E o que nós queremos? A sua aprovação. Conte com o Milhomem, conte com o Grande Online. Até já!